Evangelho de Marcos, capítulo 4, o verso de número 35. Quando você achar, você diz amém. Eu não sei se isso é espírito de engano que toma a vida de crente. Nessa hora, que tem gente que diz amém, mas não achou. Acho que tomado assim rápido. Não sei se é inveja do irmão do lado que já encontrou, e para não ficar triste, diz amém também. É só quem encontrou. Diga amém. Diz assim o texto, ó. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava. Outros barcos. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos os despertaram e suplicaram: mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Indagou os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de um terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode repetir o verso 41 no 3. 1, 2, 3. Bom, acredito que não seja desconhecido dos senhores o texto que lemos, pois a narrativa sem sombra de dúvida, esta tempestade, que é a primeira enfrentada pelos discípulos, algumas verdades das quais uma delas, ou 4 delas, eu gostaria de dividir com vocês. Você sabe que nós crentes, nós temos o nosso próprio dialeto. Eu digo que é quase um idioma particular. Se o americano fala o inglês e o brasileiro fala português, o crente fala crentez. Fala ou não fala? Você sabe que se você, quando entende isso, não compreende. Pai do Senhor, às vezes eu vejo o crente conversando, eu me lembro da minha infância, quando eu vi um desenho chamado Capitão Planeta, que é fogo, vento, terra, aí juntava. A impressão que eu tenho em algum momento, quando eu vejo alguns crentes conversando, que o Capitão Planeta vai surgir em algum momento. De tanto fogo, água, manto, terra, porque nessa nossa forma de nós nos expressarmos, nós criamos um meio de comunicação que é peculiar, que é nosso. Varão, varoa, manto, terra, subir a campina. Você pergunta para uma pessoa normal, não é que crente não seja normal não, crente é normal. Mas você pergunta para uma pessoa normal, como é que você está? Ela diz: estou bem. Você pergunta para um crente como é que ele está. Como você está? Se ele estiver bem, ele vai dizer: meu irmão, estou atravessando o mar, vendo as muralhas cair, rompendo com o deserto, e Deus está me dando vitória. É só para dizer que está bem, velho. Pergunta para uma pessoa normal se ela está bem. Se ela não estiver bem, pô, a fase não está boa, não estou no momento legal. Pergunta para um crente se ele está na prova. Como é que você está, meu irmão? Irmão, estou na moenda, no funil, na peneira, passando pelo deserto, dando glória, sendo amassado igual paçoca, estou sendo moído no torrão, eu estou passando na fornalha ardente, me jogaram dentro da cova, mas Jeová está comigo. Isso é só para dizer que está mal, que a fase não está boa. A gente tem a nossa forma de se expressar. A gente tem essa forma peculiar que é a nossa, que nós encontramos de nós nos comunicarmos. E dentre tantos jargões utilizados para dar a conotação de que a fase não está boa, uma delas que nós usamos é tempestade. Estou no meio de um vendaval, o vento está soprando contrário. Isso é conversa de crente. Você entende, irmão? Falou que está no meio da tempestade, não precisa falar mais nada.
Você entendeu que a fase está ruim, mal, péssima. Então deixa eu te falar algumas verdades sobre a vida. E quando falo vida, falo de momentos de adversidade, sobre tempestades, que você precisa saber. Tempestades são inevitáveis. Problemas são inevitáveis. Não existe meio, não existe método, não existe fórmula, não existe nenhum método que te livre de não se ter problema. Só existe um meio de não se ter problema. Quer ouvir? Diga amém. Morra. Ele disse para nós, enquanto aqui vivermos, nós teremos. Tem de bom ânimo, eu venci. E vocês também vencerão. Segui-lo é um processo de negar a si mesmo todos os dias. E todos os dias tomar uma cruz e carregá-la. Meu irmão, não existe meio, não existe método, não tem fórmula. Problemas são inevitáveis. Pastor, não tem jeito. Enquanto nós aqui vivermos, nós teremos... É sogra. Deixa eu falar um negócio para você que talvez você não saiba. O artigo 1595 do Código Civil, parágrafo 2º, estabelece que sogra é parente para a vida toda. Ai, meu Cristo Redentor. Quando a gente fala sobre problemas serem inevitáveis, quando a gente olha para o texto, nós estamos olhando para alguém que está navegando em um mar, num mar que é calmo. Na verdade, o mar da Galileia, ou lago de Genezaré, dependendo da tradução bíblica, ele está abaixo do nível do mar e cercado pelas montanhas de Golã. E o fato dele estar cercado pelas montanhas de Golã, em um dado momento, como forma geleiras no cume do Hermon, ao soprar um vento que vem do Hermon em direção ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, e por ele estar abaixo do nível cercado por montanhas, logo, subitamente, um dia em que ninguém se sabe, aquele mar tranquilo fica revolto. Ele não é assim, mas em algum momento ele vai se agitar. E aqui há uma segunda verdade que você precisa saber da vida. Além de problemas são súbitos, problemas não mandam recado para dizer que estão chegando. Eles chegam. Você faz de tudo para evitá-los, mas em algum momento eles vão surgir de forma súbita, inesperada. Você em algum momento na vida já deve ter usado a expressão: Senhor, mas logo agora estava tudo tão bem. É estar bem e do nada chegar no médico e descobrir que tem um problema. É estar empregado, chegar na empresa e descobrir que está de aviso. Faz parte da vida. Problemas são súbitos. São problemas. Fazem parte. Eles não avisam, não mandam recado. Problema vem sem avisar. Alguém aqui já recebeu um SMS do problema marcando dia e hora e agendando? Nem tem mais SMS, de repente por isso que você não recebeu. Uma mensagem de WhatsApp, você já recebeu? Dia 15 eu chego. Se programa aí que eu estou vindo. Tua vida estava em paz até o dia 15. Problemas são súbitos. Problemas são inevitáveis. Essa é uma realidade da vida, eu preciso conviver com isso. Eu preciso aprender a lidar com isso. Existe uma outra verdade sobre a vida que nós precisamos guardar em nosso coração. Problemas em alguns momentos se tornam inadministráveis.
Eles roubam de nós o controle. A gente até tenta manter a postura, a gente até tenta demonstrar que está tudo bem. A gente até tenta mostrar que governa a casa, que domina a família. Mas em algum momento, alguns problemas vão tirar de nós o chão e vai fazer com que percamos o controle. Ah, mas eu sou entendido. Espera aí. 80% dos discípulos que caminhavam com Jesus entendiam de mar e de pesca. Estão habituados a navegar. Estão no meio do mar. O vento está soprando. E eles estão desesperados. O fato de eu entender de algo ou de alguma coisa não quer dizer que sempre eu terei o domínio e o controle. Então descansa, porque se em algum momento a vida te tirar o chão e você perder o controle, você não é o único que está passando por isso ou que passou por isso. Faz parte. Mas deixa eu te falar uma outra verdade, para que daqui a pouco eu comece a ministrar o que eu quero dividir com você. Toda tempestade, como todo problema, ele é pedagógico. E existe nele um processo aonde Deus quer a nós alguma coisa. Deus não é sadomasoquista. Ele não está te colocando nesta situação simplesmente por sentir prazer em te ver na situação em que você está. Ele tem um propósito. Você quer ver como essa tempestade é pedagógica? Quando você começa a ler os evangelhos e de repente você agora vai atentar para isso, por exemplo, Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. É um texto que só fala de sermão. 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. Começa com sermão e termina no 7 com sermão. Você vai lendo os evangelhos, texto que começa com milagres de Jesus. Começa com milagre e termina com milagre. Então começa com sermão, termina com sermão. Milagre termina com milagre. Parábolas de Jesus. Começa com parábola, termina com parábola. Esse é o único texto dos evangelhos que começa com parábola e termina com tempestade. Qual é a finalidade das parábolas? Jesus sempre usa algo que está ao seu redor numa linguagem figurada para fazer algum tipo de aplicação pessoal. Tem uma segunda peculiaridade na parábola. Ele nunca dá a interpretação da parábola para a multidão. Para a multidão ele conta e eles vão para casa pensando. Discípulo ele chama em secreto e começa a explicar as parábolas. Se você ler o próprio texto de Mateus 4, ele vai falar sobre a parábola do semeador. Ele vai falar, aí depois vem assim, Jesus explica a parábola. Ele vai falar sobre a parábola da luz encoberta, a parábola da candeia. Aí depois vem assim, Jesus explica o reino. Jesus está falando parábolas e explicando parábolas. Só que essas explicações, elas são dadas aos discípulos, não à multidão. Agora, olha qual é a última parábola do texto. Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe comunicava a palavra conforme a medida das possibilidades da compreensão dos ouvintes. E nada lhe transmitisse usando alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular com seus discípulos, explicava-lhe tudo claramente. 33 ao 34. A última parábola do texto é a parábola do grão de mostarda. Jesus chama a multidão junto com os discípulos e diz, ora, a fé é como um grão de mostarda. Olha como é que ele usa tudo que está à volta. Mar da Galileia cercado pelas montanhas de Golã. Se tiverdes fé e a vossa fé for do tamanho do grão de mostarda, dirás ao monte, cercado de monte. Diga ao monte, transporte-se para o meio dos mares. O mar está cercado pelas montanhas. Aí Jesus começa a falar sobre parábola, sobre fé, aí ele a interpretação. Essa parábola não tem interpretação. Ele termina assim, e já era tarde. Manda os discípulos disse,
no barco do outro lado. Eles entram no barco, Jesus vai para o barco, pega um travesseiro e vai dormir. Alguém diz que esse sono aqui é o sono de cansaço, de esgotamento. Para mim esse sono aqui é pedagógico, é proposital. Por que sono é esse? Que barco balança entre só ele que não acorda. E quando ele é acordado, os discípulos sacodem ele e dizem: ei, não te importa que pereçamos? Ao despertar, ele não fala com os discípulos. Ele olha ao vento e o mar e diz: aquieta-te, cala-te. E se fez grande bonança. Olhando aos discípulos, disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu acabei de ensinar. Eu acabei de lhes explicar. Espera aí. Fé não era para me acordar, entre linhas, numa linguagem não verbal. Era para exercitar. Porque evangelho não é teórico. Evangelho é prática de vida. Eu não me sinto pregador quanto prego. Eu me sinto pregador quanto vivo. Eu vou repetir. Eu não me sinto pregador enquanto prego. Eu me sinto pregador enquanto vivo. Quem aqui conhece o Jeová Rafá? Levanta a mão. Jeová Rafá é o que cura. Quem conhece o Jeová Rafá? Que cura. Bom. Quem conhece o Jeová Jirê? Aquele que provê. Quem conhece o Jeová Jirê? Quem conhece o Jeová Sabaote, o Senhor da guerra? Conhece? Sim ou não? Sim ou não? Quem conhece o Jeová Tsequenu Yavé, justiça minha? Quem conhece? Amém? Bom, você conhece porque ouviu falar sobre ele? Porque para eu dizer que conheço o Jeová Rafá, eu preciso em algum momento adoecer. Porque se eu não ficar doente, eu não conheço o Rafá. Eu ouvi falar do Rafá. Da gente que a gente quer dizer que conhece, mas não quer falar. Você conhece o prover? Conheço, mas para conhecer o que prover, precisa antes faltar. Porque se não faltar, não dá para dizer que conhece o Jirê. Você ouviu ele, mas você não conhece ele. Para dizer que precisa conviver com alguém. E nesse nível de relacionamento que estabelecemos com ele, dentre os muitos nomes que ele tem, eu sou apaixonado pelo eu sou o que sou. Você sabe? Henrié, Ashir, Henrié. Quer que eu traduza? Diga amém. Eu sou o que você precisar que eu seja. Eu vou repetir. Henrié, Ashir, Henrié. Eu sou o que sou. Quando Moisés pergunta para ele, lá tem muitos deuses. Quando eu chegar lá, a que Deus eu apresento? Ele diz, lá tem um Deus para cada problema. Se apresenta o Henrié, Ashir, Henrié. Eu sou o que sou. Não entendi. Ah, lá tem um Deus para agricultura. Diga que eu também trabalho na agricultura. Lá tem um Deus para a ciência. Diga que eu sou o Deus da ciência. Então lá tem um Deus para tudo. Apresenta um que resolve tudo, que está tudo certo. É isso aí. Se tem fome, ele é pão. Se tem sede, ele é água. Se tem doença, ele é cura. Se tem necessidade, ele supre a necessidade. Ele é o Deus para... Então quando ele começa a expressar, se a vossa fé... Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é que já subiu o monte? Claro. Crente é louco, mas algum dia tu parou no pé do monte e disse assim, monte, hoje eu te movo. Nem adianta lutar. Daí agora, meio do mar, vai. Alguém já fez aqui no pé do monte? Alguém já fez aqui?
Nunca. Eu fiz. Mas não saiu não, ficou lá, tá lá. Acho que a minha fé era pequena. Agora vamos lá e deixa eu tentar entender com você aqui. Se o monte que Jesus estava dizendo e se referindo, por usar o contexto que estava à sua volta, ele disse, dirás ao monte, transporte-se para o meio dos... Então ele pega o monte e diz assim, ó, sai daí e vem para cá. Quando ele tira o monte dali e trouxe para cá, o que ele fez? Mudou a geografia do ambiente. O que mudou? Não ouvi. O que mudou? Não ouvi. O que mudou? Beleza, então eu entendi que o que muda é a geografia, não eu. Ele está dizendo assim, a fé é a capacidade de mudar tudo o que ocorre à minha volta sem que tenha que exercer em mim mudança. Não mudo eu, muda o que está à minha volta. Ah, tu não entendeu, pô, eu vou repetir. Você não muda de casa, você não sai de endereço. Os problemas que se apresentam precisam conhecer o Deus que você serve. E quando as coisas começarem a se apresentar, o que Deus está querendo te ensinar é, você não tem que mudar. O que vai mudar é o que está acontecendo à sua volta. Eu vim aqui como profeta liberar uma palavra para alguém. Não é você que vai mudar, são as coisas à sua volta que vai entrar no eixo e voltar para o lugar. Agora, quem lembra do Salmo da Fé? Quem lembra do Salmo da Fé? Lembra não? Vou te lembrar. Salmo 46. Olha como é que o salmista começa. Deus é o meu rei e a minha, pelo que não temerei. Lembra do Salmo da Fé? Vamos continuar? Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não. Olha o que ele vai falar. Ainda que a terra se mude, ele declarou antes, não temerei. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ele disse antes, não temerei. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ele disse antes, não temerei. Não entendi, pastor. Meu irmão, você já viu que a terra no seu eixo cíclico de rotação, se ela balançar um pouquinho, as placas tectônicas se chocarem, o que acontece? Terremoto, maremoto, tsunami. Olha o que ele está dizendo que não teme. Ele não está temendo a uma baixa oscilação de 3 graus na escala. Assim, a terra pode se mudar. Você já parou para pensar na terra se mudando? Hã? Ó, terra mudando. Deus pegou daqui e trouxe para cá. Irmão, mudou a terra. Aí com a mudança da terra, ele começa a declarar o caos. O monte saiu do lugar, foi para o meio do mar. As águas se rugiram, se perturbaram. Está tudo um pandemônio na terra, tudo fora do lugar. Mas ele declarou, eu não temerei. E eu fiquei me perguntando, como é que alguém vendo a terra em caos diz que não teme? Eu continuei lendo e descobri por que ele não teme. Quer ouvir? Diga amém. Está no texto. Eu não temerei, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza do mar. Olha o que ele diz assim agora. Há um rio cujas correntes alegra. Ó, aqui o mar está revolto, lá a água está alegrando. Lá não tem nada fora do lugar e nem perturbado, lá está tudo no lugar. E ele fala assim, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, morada do santuário do Altíssimo. Ele diz, o Senhor está no meio dela, e ela não será abalada. Entendeu porque ele não teme? Porque nada que acontece na terra altera o céu. Não, você não entendeu. O que o salmista está me ensinando é, quando tudo na terra estiver fora do lugar e você tentar perder o controle porque olhou para a terra, tira o olho da terra, dá uma olhada para o céu. Eu estou descontrolado, mas ele continua no controle. O mar está revoltado, minha vida está de ponta cabeça, mas ele está sentado no trono.
As coisas aqui embaixo está tudo de ponta pro ar. Eu não sei como eu vou organizar minha vida, mas ele disse: Deus está no controle. Lembra do que ele ensinou? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Não, você não entendeu. Ele está dizendo que seja na terra. Qual é a oração do Pai Nosso? Não, na terra, como é no... Ele quer que você viva uma vida na terra, como é no... Como é que é a minha vida na terra? Como é no céu. Como é na terra? Mata revolto, o monte está fora do lugar, as coisas estão de pé cabeça. Mas como é o céu? Rio tranquilo, Deus sentado no trono, ele não perde o controle. Eu vim aqui dizer para alguém: não se desespere, tenha fé, ele está no controle. Alguém entendeu? Diga amém. Alguém entendeu? Levante a mão mais alto que você puder e encha este lugar de glória e declare: é assim na terra como é no céu. É assim na terra como é no céu. Entremos no barco e passemos ao outro. Entrado no barco, Jesus vai para a popa dormindo. Vento subitamente sopra. O barco está enchendo d'água, o discípulo está tirando água. Num dado momento alguém se revolta. Porque se você percebe, há 3 perguntas no texto, depois você dá uma olhada. A primeira pergunta é dos discípulos a Jesus: não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é de Jesus aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A terceira pergunta é dos discípulos aos discípulos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, eu não sei se você percebe. Me dá a tua atenção. Eu quero dividir algo com você aqui. Olha o tom e a conotação que está sendo dada ao acordar. Ei, não te importa que pereçamos? Como quem diz: enquanto a gente perece, tu dorme? Acorda! Eles estão fazendo uma pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Não te importa que pereça? Quem faz uma pergunta que é uma? Jesus dá resposta? Faz. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes? Quer ouvir o que eu tenho para dizer? Diga amém. Quem aqui precisa de uma resposta de Deus? Levanta a mão mais alto que puder. Aleluia. Vou te frustrar. Posso te frustrar? Ele não é obrigado a te dar a satisfação de como age, como trabalha e nem o que está fazendo. Todo mundo veio aqui, em algum momento da vida já questionou por quê, mas e tem uns que se acham melhor do que os outros. Logo eu, Senhor, com tanta gente para dar câncer, logo em mim. O que eu fiz, Senhor, para minha pessoa tão boa? Você nunca leu a Bíblia. Que o dia que tu começar a ler a Bíblia, tu vai ver quão ruim nós somos. E quanto a graça dele nos alcançou, porque nós não merecíamos nada. Mas me dá aqui tua atenção. Eles querem uma? Jesus faz uma? Jó,
por que que eu não nasci morto? Jó perguntou. Deus não respondeu. Por que que o seio da minha mãe não secou enquanto me amamentava? Eu teria morrido de fome. Respondeu. Porque tanto mal me sobreveio? Deus não respondeu. Capítulo 9, Jó diz assim: a 1000 coisas perguntei, a nenhuma respondeu. Quem contendeu contra Deus e teve paz? Quer paz? Para de questionar. Quer paz? Para de perguntar. Ele não é obrigado a te dar satisfação. Não inverta o papel. Ele é Senhor e você é servo. Ele é pai e você é filho. Satisfação você pede ao seu filho. Estava com quem? Fazendo o quê? Chegou agora por quê? Acertei, né, profeta? Acho que tua mãe faz isso. Não é assim? E toda vez que a mãe enquadra ou o pai enquadra, eles querem. Eu sirvo a um Deus que não é obrigado a me dar satisfação do que faz, mas eu glorifico. Posso declarar uma palavra profética para esse ano? Posso ou não posso? Está faltando quanto tempo para terminar o ano? 4. Mês 8, falta 4, correto? Posso declarar ou não? Tem alguém que tem mão para levantar para receber? Jó queria o que, irmão? Jó queria o que, irmão? Os discípulos queriam o que, irmão? Ele fez o que, irmão? Não. Olha o que ele fez antes de perguntar. Aquieta, vento. Aí o vento, ó. Cala-te, mar. Eu nem sabia que mar falava e que dirá que tinha ouvido para ouvir voz. Tem gente que já cansou a mão. Jó perguntou e ele não respondeu. Mas como é que termina o livro? E o Senhor deu a Jó outro tanto, tudo em dobro, quanto dantes possuía. Aí Jó diz: eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos. Eu quero declarar que esse ano não é ano de se obter respostas. Esse ano é ano de alcançar resultado. Vocês querem resposta? Jó, por quê? Por quê? Por quê? O resultado está aí. Receba em dobro tudo que eu te tirei. Os discípulos, aí a gente está perecendo. Ele diz: aquieta, vento, cala mar. O resultado está aí. Talvez ele não te dê resposta por tudo que você tem perguntado, mas quando essa tempestade passar, você vai ver a boa mão de Deus se apresentando. Está aí o resultado. O porquê de tanta luta, o porquê de tanta provação, o porquê de tanta adversidade. Esse ano eu declaro resultado. Aleluia. Resultado. Para de questionar. Fique em paz. Descansa a alma. Fala com você mesmo. Outro dia eu vinha na rua, nem vi minha mãe. Aí eu passei na rua e eu estava falando. Aí a minha mãe, quando eu entrei em casa, a minha mãe falou assim: cruz credo. Eu falei: mãe, crente não fala cruz credo. Isso é costume de pagão, mãe. Ela: sei lá como é que fala, pelo amor de Deus. Eu falei: cruz credo o quê, mãe? Tu tá igual o teu pai. Eu falei: igual quem, mãe? É igual o teu pai. Eu falei: não podia ser igual o leiteiro, padeiro, tinha que ser igual meu pai mesmo. Ela: você tava igual um louco falando sozinho. Pode parar. Tô igual meu pai não. Meu pai podia falar sozinho. Eu nunca falo sozinho.
Eu falo com Deus. É, mãe. Ela então tava falando com Deus e comigo mesmo. Ele, como é que alguém fala consigo mesmo? Não sei, mas o salmista mandou. Ele disse assim: aquieta minha alma. Porque se perturba dentro de mim, ó minha alma. Aquieta minha alma. Deu para entender? Quando a fé parecer estiver indo embora, os questionamentos estiverem como um turbilhão, acrescente a fé e diga: as coisas à minha volta vão mudar, mas eu não mudo. Olha para dentro de si e diga: aquieta minha alma, não se perturba aí dentro minha alma, mantenha o controle minha alma, Deus está no controle da minha vida. Gente, pelo amor de Deus, que dificuldade é essa que a gente tem de confiar em Deus? Quem aqui anda de ônibus? Levanta a mão. Levanta a mão. Já andou. Aqui tem trem, não tem? Mas não é como no Rio, mas tem. Vamos lá. Quem que já andou de avião? Quem não andou vai andar. Ainda vai viajar para fora. Ah, crente é muito desligado. Vou te dar a oportunidade de dar um glória. Quem não andou vai andar, ainda vai viajar para fora. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando tu entra no ônibus, algum dia tu foi assim lá no motorista e falou assim: seu nome? Antônio, deixa eu dar uma olhada na sua habilitação, ver se ela está em dia. Ô, Antônio, deixa eu ver se você tem habilitação e se você está habilitado para conduzir. Alguém aqui já fez isso? Quando tu entra no ônibus, tu conhece o motorista? Tu entra no avião, tu aperta a mão do piloto, pergunta quantas horas ele tem de voo. Ah, então para de palhaçada, tu confia a tua vida pro piloto, tu confia a tua vida pro motorista de ônibus, o nome dele, não sabe nem se ele é capaz, aí tá viajando nas asas dos ventos com o Senhor eterno e todo poderoso, e tá desconfiado se você vai sobreviver ou se você vai alcançar. Pelo amor de Deus, você confia no piloto, porque não confiar no Deus que você serve. Há alguns problemas aqui. A presença forte de Deus aqui, eu estou sentindo ele aqui. Eles acordam Jesus. E a impressão que eu tenho é que o silêncio de Jesus está fazendo mais barulho que o vento que está soprando. Como assim, pastor? O silêncio de Jesus está incomodando mais do que o vento soprando? Se o silêncio não incomodasse tanto, ninguém pararia de tirar água do barco para incomodar quem dorme em silêncio. Eu sei. Pior do que a aprovação é o silêncio dele no meio dela. Incomoda mais do que qualquer adversidade. Eu sei que você já saiu de casa para ir naquele lugar que falam que tem profeta que fala. Eu sei. Eu também já fui. Sabe aquela fase da vida que você quer ouvir Deus, você precisa ouvir Deus, mas Deus não está a fim de falar? Você bota aquela roupa mais espalhafatosa, senta no primeiro banco para ajudar o profeta, para ele poder te visualizar. Já viveu isso? Ele diz assim, você... Aí você vai assim, comigo? Não, o irmão que está atrás, fica em pé. Já dobrou o joelho em casa, desesperado, chorando? Pegou a Bíblia e disse, essa aqui eu não vou usar não, que essa daqui eu uso sempre, deixa eu pegar uma nova. Aí quando abre, tem medo até de abrir o olho, com medo de cair no apocalipse. Já viveu isso? Buscar Deus, ir atrás de Deus, querer ouvir Deus.
silêncio está em... Silêncio. Parece que dói mais do que a própria provação. Eu acho que a maior agonia de Jó não era nem ter perdido o filho, não era nem... É ter a ausência de Deus. É perguntar. E Deus aparecer. Porque Deus só não aparece no final. Quando Jó está perguntando, Deus também aparece. Aparece. Aí ele faz pergunta para Jó também. Onde é que tu estava quando eu criava a terra? Jó não sabe responder. Onde é que tu estava quando eu criava os firmamentos e dizia a terra até aqui? Jó, onde é que tu estava quando eu juntava as águas do oceano na palma das minhas mãos? Jó não sabe responder. É o Criador perguntando para a criatura: você quer me fazer pergunta? Você quer me questionar? Silêncio. Ó para mim aqui para você entender o silêncio. Quer entender? Diga amém. Foi assim, meu apóstolo. E disse Deus: haja, e houve luz. E disse Deus: hajam expansões de terra. E disse Deus. E tudo que Deus criava, ele dizia No sexto dia ele não falou, ele desceu. Aí ele começou a amassar junto das águas um boneco. Falava nada, só fazia. Quando o boneco estava pronto, ele não falou nada. Ele soprou. E o homem se tornou alma. E quando o homem estava pronto, o que ele disse? E o que ele disse? Muito bom. Tudo que ele fazia falando era bom, mas o que ele fez em silêncio, ao terminar, ele disse: muito bom. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Alguém entendeu? Ah, pastor, mas ele está em silêncio e está doendo. É porque tem algo muito bom. Eu vim aqui dizer para alguém, eu não sei se tem mão levantada para receber o que eu vou liberar. Não tem algo bom vindo aí, tem algo muito bom chegando, mas está doendo. Tranquiliza, ele está trabalhando e mandou eu dizer para você: tem algo muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. É chato não poder pegar na mão, me dá uma vontade de pedir para tu liberar para alguém do teu lado. Tem algo muito bom vindo aí. Muito bom vindo aí. Tem outro problema aqui além do silêncio. Há uma presença aqui, eu estou sentindo ele aqui. Tem algo aqui que incomoda muito. Mais do que o silêncio. Pergunta para mim qual? Tempo. A urgência da necessidade com a demora divina é difícil de conciliar. Você tem um problema urgente, mas está demorando para resolver. Era para ontem. Cadê Deus que não chega? Cadê Deus que não vem? Estamos cansados de tirar água. Tempo. Deus é? Deus é? Deus é tempo. Deus é? Deus é o quê? Não ouvi. Deus é o quê? Deus é eterno? Sim ou não? Não. Como assim, pastor? Deus não é eterno?
Eternidade é um tempo que tem início e não tem fim. Um tempo que não se pode contar. Ele é acima da eternidade. Começa nele e termina nele. Ele é atemporal. Os dias não existiam, ele já era. Ele criou a eternidade. É diferente? Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer ele escapar das minhas, operando quem? De lidar com o tempo. Porque servindo um Deus fica muito difícil se enquadrar dentro do seu tempo. Ainda hoje Adão morrerá. Ainda morrer. Aí tu tá lendo e viveu Adão 120 anos e gerou um filho. E morreu Adão com 930 anos. Mas não era hoje, gente? Como é que alguém que morreu hoje vive 930 anos? Ele disse, eu conto 1 para valer 1000 e 1000 para valer 1. Adão está chegando perto dos 1000, ou seja, perto dos 1 de Deus. Mas no meu tempo, 7 dias é 7 dias. Meu tempo, 30 dias é 30. E um ano, 365. Meu tempo é cronometrado, é cronos. Ele vive no Kairos. Um tempo que não se pode contar. Ele disse, eu sou início. Eu sou meio. Eu sou fim. Eu sou início, meio e... Mas fica tranquilo que do início ao fim, em mim, não há sombra e nem variação de mudança. Eu sou o mesmo de eternidade a eternidade. Você muda, você oscila, hoje crê, amanhã não crê. Mas as minhas palavras... Você tem noção? Olha para mim aqui, pra você entender. Tudo que Deus fez está sustentado pela sua palavra. Palavra. Deus não está segurando a terra. Ele deu uma ordem e ela se mantém na gravidade. Tente dimensionar que Deus é esse, que não precisa segurar nada, mas a sua palavra sustenta tudo. Que disse, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Diria e não cumpriria. Por que você é capaz de duvidar do que Deus está dizendo que vai fazer na sua vida? Ele disse, a minha palavra não volta para mim vazia. Você consegue entender o que é isso aqui? Sim ou não? Então me explica. O que ele quis dizer quando ele disse, a minha palavra não torna para mim vazia? Uau. Repete. Tira a máscara. Top. Deus. Promessa. Não é o caso. Deus. Palavra. Palavra, quando ela diz que não volta vazia, não é porque eu estou liberando e ela vai encontrar alguma coisa e cumprir com um propósito. A palavra não volta vazia, porque quando ela volta, ela tem que voltar para prestar conta para quem liberou a palavra. Funciona assim, ó. Deus, exemplo, palavra. Deus diz, vou lhe dar um copo d'água. Palavra. Vai. Água. Entregou? Não volta vazia. A palavra tem que voltar até a mim. A palavra volta para mim. A palavra volta. A palavra não entendeu que ele é palavra. Palavra, volta a palavra. Não, a água fica a palavra. A água fica a palavra. A palavra não entendeu. Agora volta. Aí a palavra não volta vazia. A palavra tem que dar satisfação. Deus, eu fui lá, qual é o nome da irmã? Fui lá na irmã Iones, entreguei a água, ela está se saciando com a água, está matando a sede dela.
Bem, palavra, cumpriu o seu propósito e não tornou para mim vazia. A palavra quando é, obrigado palavra, a palavra quando é liberada, ela não pode voltar para Deus sem cumprir aquilo pela qual ela foi determinado. Tem alguém aqui que está debaixo de uma palavra? Então tranquiliza, ela está trabalhando para fazer cumprir tudo. O que Deus determinou. Quem já ouviu isso aqui? Pai, ser filho. Pai, queria uma bicicleta. Dá uma bicicleta aí. O pai fala assim: filho, se você for bem passar de ano, no final do ano eu te dou uma. Quem já ouviu isso aqui? Eu cresci e descobri que o meu pai não me dava bicicleta porque ele não queria. Meu pai não me dava bicicleta porque ele não podia. E o que meu pai fazia? Uma promessa. Mas qual é a promessa? De me dar uma bicicleta caso eu vá bem. No final o meu pai está se utilizando do tempo para ganhar tempo, para preparar o que ele não tem para me dar. Pastor, e Deus se utiliza do tempo para ganhar tempo, para preparar o que não. O que Deus já está pronto. Pastor, então por que Deus não me entregou? Porque o tempo de Deus na minha vida tem a função de preparar o que não está pronto para receber o que Ele já preparou. Quem não está pronto não é a promessa. Quem não está pronto é quem recebeu a promessa. Então para que Deus nunca chegou? Porque você ainda não está pronto. Se eu pudesse dar um conselho, acelera o processo, para de questionar, entra na forma, deixa o olheiro moldar, porque está chegando o tempo dos resultados de Deus começarem a aparecer. E quando os resultados começarem a aparecer, Deus dizendo: está pronto? Então recebe o que já está preparado. Tempo, a gente tem dificuldade de lidar com tempo demais. Tem ou não tem? Ó, eu vou te mostrar um texto. Talvez eu tenho 10 segundos. Quem me dá 5 minutos? O senhor me dá 5 minutos? Quem mais me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Porque eu pedi 5 para a mão, mas eu vou ficar só com os 5 do 5. Olha para cá. Quem lembra a história do amigo de Jesus? Quem lembra? É esse aí, Lázaro, o amigo de... Lembra? Quem lembra? João capítulo 11. Lembra? Então vamos lá, vou te ajudar. Preste atenção nos detalhes. Casa e observe. Lázaro está? Seu problema é esse, ele está enfermo depois que ele morre. O problema é que você está acostumado a matar tudo. Não está morto, está vivo. Está doente, está vivo. Aí porque ele está doente, ele está doente. Ele está o quê? Bom, aí a irmã Marta chama um mensageiro. Chama quem? Escreve uma carta. Não sei o que estava na carta, mas o conteúdo eu acredito que deva ter sido esse aqui. Jesus, meu senhor, Lázaro, seu amigo, está enfermo. Rogo-te que venha a Betânia. Ponto, Marta. Deu na mão do mensageiro e falou: leva lá. Jesus estava em Jerusalém. Lázaro estava de Jerusalém a Betânia, 1 dia de caminhada. Quantos dias? 1 dia. Então Marta entrega a carta na mão do mensageiro e o mensageiro vai. Chegou em? Quantos dias? Você é bom de conta. Preste atenção nos detalhes. Jesus pega a carta. Lázaro está enfermo. Diz aos discípulos: é necessário que voltemos a Betânia. Os discípulos: não, pois procuravam ocasião para lhe matar. Jesus fugiu de Betânia porque queriam apedrejá-lo. Então os discípulos não querem voltar com ele para Betânia, porque se ele volta a Betânia, ele vai ser Simão, ou melhor, desculpe, Dídimo, mais conhecido como Tomé.
Diz assim: é necessário que formos, e se possível for, daremos a nossa vida. Eu queria que crente fosse igual Tomé, que não tem fé, mas tem coragem. Porque fé sem coragem não chega a lugar nenhum. Tem gente que tem fé, mas não tem coragem para fazer o que a fé lhe habilita a fazer. Então para que ter fé? Que isso, pastor? Fé tem que ter coragem? Tem. Ele chegou para Abraão e disse: sobe o Moriá e sacrifica o teu filho. Diz para mim que só com fé tu sobe. Tem que ter muita coragem para subir Moriá. Tem gente que nunca sai do lugar e nunca sobe os Moriá da vida porque fica presa à fé e não associa a fé à coragem. Fé sem coragem não te leva a lugar nenhum. Por isso que ele disse: a fé sem obra é morta. Eu tenho que trabalhar para ver, materializar aquilo que a fé está produzindo em mim. Aí Tomé disse: eu volto lá e estou pronto para morrer com o senhor. Aí, ó para cá. Ele disse para o mensageiro assim: vai lá e diz para ela que não é para a morte, é para... Volta o mensageiro. Quantos dias? Ele está onde agora? Quando ele chega, Lázaro está morto. O texto diz que Jesus ficou mais um dia em Jerusalém. Quantos dias? 3. Um que o mensageiro foi, um que o mensageiro voltou, um dia que Jesus voltou, ficou, e o quarto que Jesus... Quantos dias? Quando Lázaro morreu? Quando Lázaro morreu? Quando Lázaro morreu? Quando o mensageiro foi. No primeiro dia, enquanto o mensageiro ia, Lázaro... Só que enquanto Lázaro morre, aqui Jesus libera uma palavra, porque o tempo não permitiria que Jesus pudesse chegar a tempo, mas a palavra... Mas peraí, pastor, então me explica aí. Quando Jesus chega, que Marta avista ele, meu apóstolo, ela questiona o quê? Oi? Se o Senhor... Mas peraí, não era para ser esse o questionamento, concorda comigo? O questionamento é: por que o senhor não veio quando eu mandei a carta? Chegar agora, depois de 4 dias, ela entende que não adianta questionar o fato dele não ter vindo. Porque mesmo que ele tivesse vindo, não daria tempo, porque ele já estaria... Tempo, a gente tem problema com tempo. Aí, ela questiona: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? Jesus diz: mas ele há de ressuscitar. Que tempo é esse? Presente. Olha, Marta, eu sei. Na ressurreição dos últimos dias. Que tempo é esse? Futuro. Marta conversa no passado e no futuro, enquanto Cristo está presente. Ela diz: se o Senhor estivesse passado, eu sei, ele vai. Ele diz: mas é agora. Ela está presa a tempo, presa no passado que não daria tempo, num futuro de uma crença de que ele vai ressuscitar. Ele diz: não estou falando de passado nem de presente, porque eu não fui nem você, eu sou Senhor do tempo. Aonde o puseram? Tem muita conjectura para dizer porque que Jesus chegou no 4º dia, que o Espírito ficava no corpo durante 3 dias. Tem muita, mas eu me apeguei a uma revelação que Deus me deu. Quer ouvir? Diga amém. Amém. Aonde Jesus não podia entrar? Recebeu a carta? Aonde? Porque queriam? Você sabe que judeu não lida com morto, porque tocar em morto está impuro, e é o morto. Então nenhum cemitério é dentro da cidade, o cemitério é fora da... Então Jesus não podia entrar em... Mas Jesus podia ir no cemitério. Porque o cemitério não está dentro da cidade, o cemitério está fora da cidade. Querem matar ele em Betânia, mas lá no cemitério ninguém vai. Não entendi, pastor. Por que Lázaro não manda a carta? Porque amigo de Jesus é Lázaro. Quem manda a carta é Marta. Por que Lázaro não escreve: meu amigo Jesus, eu estou aqui precisando de socorro, dá para o senhor vir? Não, Lázaro sabe que ele não pode vir em Betânia, porque amigo poupa a vida de amigo e nunca expõe amigo a perigo. Lázaro é amigo. E amigo nunca vai trazer um amigo para o perigo para seu próprio benefício. Amigo poupa a vida de amigo.
Marta desesperada, escreve carta. Ah, pastor, mas Lázaro estava doente, podia ditar. Escreve aí. Não, mas é amigo. E amigo que poupa a vida de amigo recebe visita em lugares inapropriados por um amigo. Aí o amigo que não pode entrar em Betânia vai na porta do sepulcro. Ah, isso aqui é fantástico. Olha, Marta, já cheira mal, é de 4 dias. Eu amo servir a Jesus, porque Ele é o único capaz de visitar áreas podres da nossa vida que ninguém visita para fazer. Alguém diz, não mexe aí não, tem mais jeito não, tá podre. Jesus está podre, eu vou lá. Tá fedendo, mas eu vou lá. Mas não, eu toco, eu faço. Aí ele chega lá na porta, tira a pedra. Lázaro! Ô Marta, já te tenho dito. Eu sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que sou. Eu sou, Marta, não você. Marta, eu sou, e não deixei de ser. Marta, eu sou. Não estou adiantado e nem atrasado, Marta. Por quê? Porque eu sou o Senhor do tempo e controlo tudo na palma das minhas mãos. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá, viverá. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Ontem eu disse para você que está, que não tinha, mas hoje eu falei para você de algo que estava, mas voltou a viver. Eu vou sair daqui durante esses dias querendo mostrar para você que não tem nada morto e nem perdido na tua vida. Porque o Deus que você serve tem na palma da mão o controle de todas as coisas. Eu posso colocar o povo em pé, meu pastor? Fique em pé comigo. Aprenda a lidar com o silêncio, porque no silêncio ele não faz coisa boa, no silêncio ele faz coisa... Aprenda a lidar com o tempo, porque ainda que você perca o controle, esteja entre passado, presente e futuro, Ele é o Senhor do tempo. Não está atrasado nem adiantado. Ele chega sempre no tempo certo. E o que está morto? Volta a... Eu não sei o que está morto, mas vai voltar a viver. Tem alguém aqui que está afastado? Só para eu conhecer, faz assim com a mão. Tem alguém afastada? Mais alguém além da minha amiga aqui? Mais alguém? Eu vou pôr meu óculos que eu não enxergo nem de perto nem de longe. Mais alguém? Agora eu estou vendo todo mundo. Só assim para eu conhecer, não é para voltar não. Tem alguém? Tem? Mais alguém? Afastado? Opa, tem uma amiga aqui, desculpa que eu não vi, tá? Mais alguém além das duas amigas aqui na frente? Mais alguém? Não? Mais ninguém? Quanto tempo afastada? Pode, se puder, só se a senhora se sentir à vontade para fazer. 5 anos? Quanto tempo afastada? 1 ano? Consegue ficar mais 1? Consegue ficar mais 5? E por que não volta hoje? Eu vou tentar resumir uma história. Eu não as conheço. Nem sei o nome. Mas suponhamos que nós fôssemos amigos. Sem avisar, cheguei lá na sua casa e bati na sua porta. Ao ouvir minha voz e ao me ver bater na porta, quando me viu,
com toda sinceridade, há muito tempo sem nos vermos e sem nos relacionarmos e tendo uma amizade sólida, quando me visse batendo na porta, me convidariam para entrar ou me deixariam do lado de fora? Convidaria para entrar? A senhora me chamaria para entrar se fôssemos amigos? Apocalipse 3, ele disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. O melhor amigo, sem avisar, hoje decidiu bater na porta do coração. E a pergunta que não quer calar: vai deixar esse amigo do lado de fora ou vai convidar ele para entrar? Se der para continuar vivendo sem ele, é só continuar no lugar onde vocês estão. Mas se vocês entendem que não dá mais para viver longe dele, é só dar um passo e vir aqui na frente, eu quero orar por vocês. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Mas eu sei, já passou por isso. Mas entendam, a fase vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo o tempo do seu lado o Senhor está dizendo: filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Levante a sua mão, por favor. Eu sou o teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória, e olhe para o que passou. Você é vencedor. Levante a sua mão, queridos, para que nós possamos apresentar essas duas vidas preciosíssimas